Quer aprender a jogar Tekken, nunca jogou na vida, é um veterano que tá tentando lembrar? Relaxa. Isso daqui é um guia prático para você sair daqui já sabendo como o jogo funciona. O tempo tá aqui para melhor acesso. Vem aprender comigo. Diferente dos outros jogos de luta, Tekken é um jogo 3D. Então os movimentos não são só para frente, para trás, para baixo e para cima. Além das 4 direções, se eu dou um toquinho para cima, meu personagem vai para a direita. Se eu dou um toquinho para baixo, meu personagem vai para a esquerda. A gente chama isso de sidestep. Sidestep para a direita, sidestep para a esquerda, respectivamente. Agora, se eu dou um toquinho para cima e deixo o botão apertado, meu personagem vai circundar para esse lado, tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso é importante porque na luta 3D nem tudo é muito linear. A gente usa isso para se esquivar e dar uma abertura de um golpe, ou quando você quer sair da pressão e os golpes do oponente estão te sufocando, você ganha um espaço de respiro. Logo, 2 para frente é o dash, 2 para trás é um backdash, 3 para frente é corrida, ou 2 para frente, segundo, terceiro. Alguns personagens, assim como a Reina, têm movimentos especiais que são feitos para frente e um botão, ou para trás e um botão. Logo, 2 para frente é o dash, 2 para trás é o backdash. Mais de 3 passos você tem a corrida, ou 3 para frente. Certos personagens têm movimentos diferentes, como a Reina, tem esses movimentos, e esse que é o Wave Dash. Tanto a Reina quanto o Lars, além dos movimentos diferentes, eles conseguem percorrer grandes distâncias no apertar de um botão. Em Tekken 8 os golpes têm 3 alturas. A gente tem os golpes altos, que eles são evitados quando você abaixa. A gente tem os golpes médios, que se você tiver abaixado você toma, mas eles são facilmente defendidos se você estiver em pé. E nós temos os golpes baixos, e para defender você tem que estar abaixado. Então funciona mais ou menos assim. Se você estiver em pé, você defende golpes altos e médios, mas você toma golpe baixo. Se você estiver agachado, você evita todos os golpes altos, toma os golpes médios, mas você defende os golpes baixos. Alguns golpes eles têm propriedades de esquiva já integrada e você consegue, por exemplo, evitar eles enquanto você está atacando. A gente chama esses movimentos de High Crush, quando você esquiva em cima. Quando você se esquiva de um golpe baixo, já dando golpe, a gente fala que esse movimento tem Low Crush. Cada um dos 4 botões representa um braço e uma perna do personagem. Pra gente não ficar falando uma frase extensa o dia todo, cada um é representado por um número, sendo o soco esquerdo representado pelo 1, o soco direito pelo 2, o chute esquerdo pelo 3 e o chute direito pelo 4. E daí você tem todo tipo de combinação que a sua lista de movimentos vai te permitir. Combinando esses botões diferentes, tipo eu quero usar os 2 socos, eu uso 1 mais 2, ou 1 plus 2 em inglês. Se eu quiser usar os 2 chutes, eu uso 3 mais 4, ou 3 plus 4, que no caso do Kazuya, ele não tem nenhum movimento diferente. Misturando o direcional com os botões, eu tenho golpes diferenciados, sendo esses golpes mistura de direcional, mistura de quando eu estiver agachado eu aperto um botão, apertar um botão enquanto eu estiver levantando, apertar o botão durante um sidestep, e aí cada personagem tem os seus golpes, posturas e propriedades. É legal você dar uma olhada naquele que te chamou mais atenção. Quando você dá um golpe no meio da animação do golpe do inimigo, você tem um contragolpe ou um counter. Isso é extremamente importante porque muitos golpes mais importantes para determinados personagens, que leva a combo ou algumas situações muito vantajosas, eles vêm do counter. Por exemplo, esse golpe aqui do Kazuya, ele é um golpe muito bom, ele dá bastante dano. Ele tem esse brilhinho azul que a gente chama de homing, ou seja, não dá para dar sidestep, ele vai pegar você dando sidestep. Só que lançar ele é bom, mas dá para ser melhor. No caso eu vou colocar aqui, ó, que o golpe dele é ser em counter hit. Isso aqui brilhou ali amarelo na caixinha, é bem melhor. Por quê? Daqui eu consigo fazer um combo. O
Counter Hit pode ser a diferença entre 57 de dano e 100 de dano. Existem 3 tipos de agarrões. Os genéricos, que todos os personagens têm, que é feito com 1+3 e com 2+4, que esses todos trocam de lado. Existem também agarrões feitos com comandos especiais que são únicos de cada personagem. Isso a gente chama de Command Throw. Esse é um exemplo. Esse é outro. E esse é outro. E como a gente sai desses agarrões? Os agarrões em Tekken eles são totalmente reativos. E ao contrário dos outros personagens, onde você precisa adivinhar quando ele vai agarrar para você agarrar ao mesmo tempo, aqui você tem uma janela grande que você pode sair dos agarrões. Mas apesar de ser uma coisa a se treinar, eu tenho uma dica para você em relação aos agarrões genéricos. Você consegue sair apertando qualquer um dos botões, tanto 1 quanto 2, você sai dos agarrões genéricos. Quanto aos Command Throws, eu tenho uma dica para vocês serem reativos. Presta atenção na Nina. Quando a mão 1 vem mais para frente na animação, você tem que sair com o botão 1. Se você falhar no tempo, você toma. E se você apertar qualquer outro botão, você toma. Botão 1 sai com 1. Se o botão 2 é o que vai para frente, então esse é um throw break, você sai apertando 2. Se você falhar na janela, você toma. Se for qualquer botão que não seja o 2, você toma. Presta atenção nessa animação aqui, ó. Ela vai ser importante depois, hein? Se os dois braços vão na mesma altura, então a gente sai com 1+2. E é o mesmo esquema, é a mesma janela. Qualquer outro botão, você não sai. A única exceção que a gente tem é o King, que ele tem 2 agarrões com a mesma animação, mas para sair são de maneiras diferentes, sendo esses agarrões o Giant Swing, que você sai com o botão 1, e o Shining Wizard, que você sai com o botão 1+2. Logo, se o seu personagem, assim como a Nina, assim como o King ou o próprio Dragunov, tem um Command Throw que sai com o botão 1, um Command Throw que sai com o botão 2 e um Command Throw que sai com o botão 1+2, a gente chama que esse personagem tem um throw game completo, que você pode ficar misturando qual agarrão você vai dar, e aí o seu oponente é obrigado a adivinhar qual que é, e ele tem que estar bom na hora de quebrar os agarrões. Mas lembra que no começo sair de agarrão é difícil, mas para os veteranos é muito fácil, e aí personagens como o King, por exemplo, vão ficando gradativamente mais difíceis de jogar. Existem também uma sequência de agarrões, ou chain throws que a gente chama, que em determinados momentos dessa sequência você pode apertar algum botão, mas isso fica para depois. A minha dica é: batuca tudo, uma hora você se livra. Quando a gente não está jogando no neutro aqui para tentar minar o oponente com os golpes mais rápidos, ou tentar bater nele com os golpes de um alcance maior, a gente encontra uma abertura que é a hora de fazer um combo. O combo é particular de cada personagem, de cada situação e de cada jogo, né, de plano de jogo do personagem, mas todos eles seguem uma estrutura básica. Qual que é essa estrutura? A gente tem um golpe que lança, a gente tem golpes aí que a gente coloca no combo, depois a gente dá um tornado para o personagem cair no chão e a gente conseguir estender o combo, e depois a gente termina tanto com um golpe forte, um golpe que carrega o oponente mais perto para a parede, tanto com um golpe forte quanto com a gente começa com o starter, que lança o oponente ou prepara ele para ser lançado, alguns golpes
que vão terminar num tornado para ele cair de costas no chão num estado diferente para a gente continuar estendendo o combo. E um Ender, né, que é ou um golpe forte, ou um golpe que carrega para a parede, ou um golpe que te dá vantagem, ou um golpe que você consegue garantir bater no oponente quando ele está caído no chão e ele não pode fazer nada. Tornado. Combo básico com dano na parede. Logo, quanto mais hits o seu combo tiver, mais golpes, menor é o dano que ele dá aos golpes individuais, porque o dano vai escalando. Então você vai ter que praticar para você saber muito bem os golpes que você vai dar, para você tirar o máximo de cada combo. Mas não se preocupa que você vem aqui no Start. A gente tem aqui Combo Challenges, onde você pode aprender alguns combos básicos de cada personagem para você não ficar perdido. E aí você não precisa criar um combo do zero. Você também pode ver outros guias no YouTube. E a gente também tem aqui, na lista de movimentos, a gente tem todas as técnicas principais, sendo o que ele faz, o que o personagem faz. E aqui a gente tem, ó, Combo Starter, combos recomendados. Então você não tá sozinho nessa. Tá? Mas a estrutura de combo é assim, e aí cada personagem faz uma coisa, tá bom? Vale lembrar que se você joga com um personagem complicado em relação à execução ou timing, os combos que você faz do seu lado favorito, seja ele no player 1 ou 2, você vai ter que aprender a fazer ele do outro lado também, se você quiser ser eficiente. Porque trocar de lado no Tekken faz diferença, porque a gente tem um lado preferido. Se você joga no arcade como eu, você sabe o quão difícil que é quando troca de lado, faz parte da jornada, mas tenha em mente nisso quando você for escolher um personagem, tá? E é por isso que os estágios no ambiente 3D e no Tekken são tão importantes. Na tela de seleção de estágio mostra o formato dos estágios com informações extremamente importantes, como por exemplo, a distância entre as paredes, pois a parede não fica no canto do seu monitor igual aos jogos 2D, sem percorrer o estágio todo você não chega na parede. E no Tekken, as paredes servem como um ponto muito importante de pressão, também com lugar para dar uns danos absurdos dependendo do seu personagem. Por outro lado, se a tela é muito longa, aqui por exemplo 120 metros de distância, e o seu personagem não é um personagem que é bom em carregar de uma parede para outra nos combos, talvez você nem veja essa parede durante a luta toda. E se esse é um dos pontos fortes, seja na pressão ou no dano na parede do seu personagem, você vai estar em desvantagem. Os estágios também podem ter interação. Por exemplo, as paredes quebráveis, o chão quebrável, paredes explosivas ou paredes que trocam de lado. Tudo isso está descrito aqui. E também ele mostra todos os andares disponíveis que a tela tem, os formatos e em quais telas tem as interações. Isso também acaba afetando na estratégia tanto do jogador quanto do personagem que você está usando. Tanto que o game plan, né, o plano de personagem de um para o outro é muito diferente. O sistema de hit é o que diferencia o Tekken 8 dos Tekkens passados. É essa barra azul debaixo da sua barra de vida, que você só tem acesso uma vez por round. Nele, uma vez que você entra em hit mode, todos os seus golpes eles dão chip damage, eles dão dano na vida do oponente. E você tem alguma mecânica única e exclusiva do seu personagem, onde você deixa ela mais forte. Então às vezes você pode abusar de coisas que o seu personagem precisa de tem mais trabalho para fazer, ou às vezes ele só fica simplesmente mais forte, com propriedades mais fortes. Então existem golpes. Eu transito para o hit mode e à medida que eu vou batendo, eu vou estendendo a duração dele. Eu consigo entrar manualmente no hit mode, mas ele já come uma parte da barra. Existem movimentos que gastam essa barra, tudo depende do seu personagem. Por exemplo, os Electrics, que são muito difíceis de dar, dos Mishimas, quando eles entram em hit mode, qualquer movimento sai o Electric perfeito. Só que se você faz o Electric perfeito naturalmente, ele não gasta barra. Se você precisa da barra para usar o Electric perfeito, ele vai gastando um pouquinho.
Existem dois movimentos que eu passo que eu termino com a barra na hora, independente do quanto de barra eu ainda tenho. Eu tenho o Hit Smash, que é o mesmo comando de você ativar o Hit Mode, que eu posso usar tanto no começo quanto no final. O dano é o mesmo, é a mesma coisa. E aí eu perco a barra pro resto do round. E a gente também tem o Hit Dash, que assim o meu próximo golpe, depois dessa corrida, aqui, ele não escala tanto em relação ao dano. Lembra que eu falei que quanto mais golpes o seu combo tem, menos dano cada golpe individual dá? Depois dessa corrida, o seu próximo golpe não escala tanto para baixo. Então é uma outra forma de você dar um dano legal. Quando você apanha o suficiente, ou você bate o suficiente no seu oponente, que a vida dele passa aquela marca ali, que tá na barra, você entra em fúria ou em rage, onde você dá mais dano. E você também habilita o seu Rage Art, que seria o seu especial. Chegando aqui nas opções, nas práticas, nas opções de prática, eu tenho aqui ó, o meu Rage 7. Eu vou brilhar vermelho, no caso eu estou no modo treinamento, recupera a vida toda, a barra começa a pegar fogo, e aí eu dou mais dano. Eu consigo, a partir daí, usar o meu Rage Art. Uma vez que eu uso o meu Rage Art, ele dá mais dano quanto menos vida eu tenho, só que acertando ou errando, se a luta continua, eu perco o meu estado de rage. E aí você fica com pouco HP e não consegue dar especial. Então uma das estratégias, assim como a barra de hit, talvez você queira manter ela ativa por mais tempo possível e usar só no finalzinho, tomando cuidado para não ficar previsível, para você utilizar o máximo da capacidade do seu personagem em relação de dar dano. É uma ótima mecânica de você roubar a luta do oponente que achou que estava ganhando num momento de muita pressão. Lembra do Chip Damage que a gente falou? Que é quando você bate no oponente e ele vai perdendo vida? Ele vai ficando com essa barra cinza. Todo golpe que o oponente brilha laranja é porque você dá dano direto na vida dele, mesmo ele bloqueando. E aí fica essa barrinha cinza. O que essa barrinha cinza significa? É a vida que ele consegue recuperar. Ou seja, ele pode ter perdido isso tudo. Ele consegue recuperar a vida batendo em você defendendo ou não. Existem algumas formas de você cortar toda essa vida recuperável dele. Alguns personagens têm os golpes específicos. Todo Rage Art, ele deleta essa barra recuperável também. Essa mecânica é nova no Tekken. Você não precisa estar em hit para os seus golpes darem tip damage. Algum dos seus golpes naturalmente dão tip damage, mesmo tendo personagens que são ou não são especializados em dar tip damage. Esse tipo de dano não mata, tá? Ele deixa o personagem com 1 de vida, então ele pode ficar defendendo com 1 de vida pra sempre. Só vai matar se você acertar um golpe nele, e ele pode se recuperar. Então, dependendo do personagem que você está jogando, golpes com bastante hits, né, que acerta várias vezes muito rápido, acaba te curando mais. E aí tá o balanço dos personagens em relação a esse novo sistema. Bom, isso é tudo. Relaxa, fica calmo, não fica com medo de entrar no modo online, entra na comunidade, entra nos grupos, pergunta. Eu sei que parece muita coisa, mas você pode assistir esse vídeo várias vezes. Manda esse vídeo pro seu amigo que quer começar a jogar com você. E se você gostou do conteúdo, dá um like. Pensa em se inscrever no canal para mais coisa. E deixa no comentário aqui as suas experiências, suas dúvidas, que eu vou fazer o máximo para responder à medida do possível. E eu vejo vocês online. Valeu!